Meus 5 destaques depois de 5 dias de Australian Open. Vamos! Número 5, Karolina Pliskova. Número 1057 do mundo, ninguém dava nada pra ela, muita gente nem sabia que ela tava na chave. E de repente ela entra com o ranking protegido depois de 2 cirurgias, uma lesão grave no pé. Volta, pega Sloane Stephens, que também tá voltando no circuito. A Pliskova vai, vence a primeira rodada, vence a segunda e agora tá numa terceira rodada de Australian Open que ninguém esperava e vai pegar a Madison Keys, atual campeã. Uma história legal de acompanhar. Número 4, a chave fez a derrota de Beatriz Haddad Maia doer muito mais. Não só porque ela perdeu um jogo ganhável contra Yulia Putintseva na primeira rodada, mas porque a chave dela se abriu. Ela pegaria na segunda rodada a Marta Kostyuk, que perdeu na estreia, e provável adversário de terceira rodada da Bia era cabeça 11, a Katerina Alexandrova, que também perdeu na primeira rodada. Então, se a Bia tivesse confirmado o favoritismo dela na primeira e na segunda rodadas, ela iria estar enfrentando agora na terceira a qualifier Zeynep Sonmez. Ou seja, a Bia seria a favorita para chegar nas oitavas. Número 3. Os haters de João Fonseca estão fazendo a festa. Não só porque o João perdeu na primeira rodada para o americano Elliot Spitzirri, a gente já comentou isso, o João não estava bem fisicamente, mas também e principalmente porque 2 jovens da geração Fonseca, que muita gente considera que deveriam ser tão ou mais badalados que o brasileiro, venceram e estão na terceira rodada. O americano Lerner Tien e o tcheco Jakub Menšík. E mais, o Spitzirri, que derrotou Fonseca na primeira rodada, voltou a vencer na segunda e vai encontrar na terceira fase Jannik Sinner. O jogo que todo mundo queria ver com o João Fonseca vai ser contra o Spitzirri. Número 2, Novak Djokovic impressionando aos 38 anos. O Djokovic não só fez uma primeira rodada incrível com 49 winners contra o Pedro Martínez, indo pro ataque e se mostrando fisicamente muito bem, como fez uma atuação muito regular, muito consistente na segunda rodada, diante do italiano Francesco Maestrelli, que veio do Qualify, inclusive derrotou Thiago Wilde no caminho. Mas foi uma atuação muito consistente e eu gosto de dizer que o Djokovic impressiona até quando não impressiona. Porque foi uma atuação regular, ele não fez nada de espetacular pro padrão Djokovic, que é um padrão altíssimo, mas venceu por 6-3, 6-2, 6-2, quase sem suar a camisa. Só suou a camisa porque era sessão diurna, ele raramente joga sessão diurna em Melbourne, mas foi lá, venceu tranquilamente, sem fazer nada de espetacular. É favorito na terceira rodada, vai ser favorito nas oitavas e provavelmente nas quartas também. A gente sabe que as grandes dificuldades para o Djokovic nos últimos tempos têm sido o seu condicionamento físico, ele não tem chegado bem nas retas finais dos slams, vamos ver o que vai acontecer agora, e claro, o novo Big Two de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. E a história mais legal desse Australian Open até agora, nesses primeiros 5 dias, claro que é a campanha de Stan Wawrinka. 40 anos, no ano da sua despedida, da sua aposentadoria, fazendo o último Australian Open na terceira rodada. Lembrando que o Stan ele não vencia 2 jogos seguidos no Slam desde 2023, ele não ganhava 2 partidas consecutivas em nível ATP desde outubro de 2024 e chega agora no último Australian Open e está na terceira rodada. A história é mais especial ainda porque é um torneio que tem um significado muito importante para ele. Foi lá no Australian Open em 2013 em que ele mostrou pela primeira vez nível para competir de igual para igual e para brigar por título de Slam na era do Big Four. Lembra daquele jogaço de 5-7 que ele fez contra o Djokovic lá no quinto set longo? Ele acaba perdendo, mas ali ele dá o recado. Cheguei, tô nesse nível. E no ano seguinte, 2014, ele vai à final contra o Nadal e conquista lá o primeiro título de Slam da carreira dele. E ele conquistou outros 2, ele venceu o Roland Garros e venceu o US Open também. Então não tem como olhar para essa campanha do Wawrinka e não se emocionar, vendo ele fazendo a festa, vendo a torcida comemorando de pé, aplaudindo de pé, festejando. E ele ganhou um jogo de 4 horas e 33 minutos nessa segunda rodada, em cima do qualifier francês Arthur Gea. Não é pouca coisa para um cidadão de 40 anos, não.